Olá, pessoal. Continuar falando sobre esse livro aqui, Tiago, Irmão de Jesus, do Pierre-Antoine Bernay, de editora Record. Aqui no capítulo 4 ele vai falar sobre Jesus, Tiago e os irmãos. Porque Tiago, ele é apontado como Tiago, irmão de Jesus, né? Então, esse irmão, como entender isso, né? Bom, os evangelhos sinóticos, página 90, os evangelhos sinóticos evocam as relações entre Jesus e sua família em dois episódios bem conhecidos, que é os verdadeiros parentes de Jesus, que está lá em Marcos 3,20. Ele vem para casa e de novo a multidão se reúne, tal ponto que não podiam nem mesmo comer o pão. E os seus, sabendo disso, partiram para agarrá-los, porque diziam, ele perdeu o senso. Então parece que os familiares de Jesus não entendiam a atividade missionária de Jesus e achavam que ele estava louco, né? Ele perdeu o senso. Então é nesse sentido que se coloca tradicionalmente que Tiago, irmão de Jesus, junto com os demais irmãos e familiares, eles mudaram a perspectiva de Jesus depois de ressuscitado, né? Que Tiago, irmão de Jesus, ele vê o Cristo ressuscitado. A segunda passagem está em Marcos 3,31. Sua mãe e seus irmãos chegam e, ficando lá de fora, mandam-no chamar. Havia uma multidão sentada em volta dele e foi-lhe dito: Eis que tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhe ele: Quem é minha mãe e meus irmãos? E lançando seu olhar para aqueles que estavam em torno dele, disse: Eis a minha mãe e meus irmãos. Quem quer que faça a vontade de Deus é para mim um irmão e mãe. Então, essa passagem em Marcos 3,30, você veja que Jesus está fazendo uma contraponto entre, quando ele fala assim, quem é minha mãe? Mãe é o quê? É parente de sangue, né? Quem é minha mãe? E meus irmãos. Esses irmãos aí, ele está comparando o mesmo nível que mãe, né? Ele diz assim, e lançando seu olhar para aqueles que estavam em torno com ele, aí sim, são os irmãos dos discípulos, né? Ele diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então essa passagem está claramente separando irmão biológico de irmão discípulo. Olha, esses aí, meus irmãos biológicos, quem são meus verdadeiros irmãos? São esses aqui que estão comigo, meus irmãos. Não teria sentido se essa passagem é quem é minha mãe e meus irmãos, esses irmãos aí fossem os irmãos discípulos. Não teria passagem. Porque aí você está opondo discípulo com discípulo. Não faz sentido. O peso dessa narrativa só se coloca quando esses irmãos, quem é minha mãe e meus irmãos? Esses irmãos são irmãos biológicos. Senão não tem sentido essa passagem. Tá? Na verdade, é incontestável que Marcos sublinha o ceticismo, até mesmo a oposição da família de Jesus, julgando que ele perdeu a cabeça. Jesus, por sua vez, quando avisado de que sua mãe e seus irmãos o procuram, responde secamente, sem ambiguidade. Não quer proclamar que sua família espiritual transcende a sua família natural, mas sim que a substitui. Designando os que estão sentados em sua volta dele como sua verdadeira família, ele indica claramente que sua família biológica não faz parte daqueles que cumprem a vontade de Deus. Então, quem são os irmãos? São irmãos biológicos de Jesus. É o que está na passagem. É o que vai dar a passagem toda, vai dar a ser essa daí. Para a maioria dos exegetas, o Evangelho de Marcos, o mais antigo, reflete uma tradição autêntica de oposição entre Jesus e seus parentes mais próximos. O evangelista, pensa os exegetas, jamais teria ousado escrever que a família de Jesus imaginava que ele tinha perdido a cabeça e se essa informação não se enraizasse em tradições confiáveis. Mateus teria modificado o Evangelho de Marcos, sua fonte, a fim de reduzir o antagonismo entre Jesus e os seus. Porque Mateus ele modifica um pouco. Não tem essa passagem do ele está louco. Isso já não tem em Mateus. Lucas teria feito esse antagonismo praticamente desaparecer.
teria agido assim em sinal de respeito à família de Jesus, que ocupava uma posição preeminente na igreja primitiva, para evitar uma contradição maior com as narrativas de nascimento de Jesus. O Evangelho de João 7,5 menciona a descrença dos irmãos de Jesus. Ele diz assim, João 7,5: nem mesmo seus irmãos, na verdade, acreditaram. E no capítulo 7, diz assim: depois Jesus percorria a Galiléia e não tinha condições de circular na Judéia, porque os judeus o procuravam matá-lo. Ora, a festa judia dos tabernáculos estava próxima. Seus irmãos então lhe disseram: vai daqui para a Judéia, para que teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Não se age em segredo quando se quer ser visto. Uma vez que faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Nem mesmo seus irmãos, na verdade, acreditavam nele. Jesus então lhes disse: meu tempo ainda não chegou. Qualquer que seja a história da redação do Evangelho de João, está claro que a versão de que dispomos apresenta os irmãos de Jesus sobre uma luz desfavorável, o que, como sublinha Raymond Brown, pode surpreender. Diz ele: de qualquer maneira, o retrato hostil dos irmãos de Jesus, sem que sua conversão jamais seja sugerida, é espantoso quando se pensa que o quarto evangelho foi escrito depois de que Tiago, irmão do Senhor, tinha dirigido a igreja de Jerusalém por causa de 30 anos e morreu como mártir. De fato, como Raymond Brown sustenta, a melhor maneira de compreender o retrato tão negativo dos irmãos de Jesus no Evangelho de João é interpretá-lo à luz dos conflitos entre a comunidade joanina e os judeus cristãos, discípulos de Tiago e seus irmãos. Sobre essa óptica, a descrença dos irmãos de Jesus se reveste de um significado diferente. Na verdade, nada no Evangelho de João faz pensar que Tiago e seus irmãos não acreditam nos milagres já realizados por Jesus, nem no caráter excepcional de sua pessoa, mas são incrédulos porque não compreendem a identidade de Jesus, nem o significado de sua missão. Não veem nele mais do que um profeta messiânico, que manifestando-se através de milagres vai restaurar Israel. Não se dão conta que Jesus é muito mais do que isso. Em uma palavra, são incrédulos porque sua crença é errônea. Então ele está querendo dizer que, assim, aquelas passagens de Marcos tão características de que a família de Jesus se opunha ao ministério de Jesus, na verdade, não necessariamente. Quando a gente vê no episódio de João, parece que ali é um problema interno de cristão, ou seja, o Tiago já havia se convertido. É essa tese que o Pierre Benham vai trazer. Ou seja, que, na verdade, Tiago, irmão de Jesus, ele não se converteu com Cristo ressuscitado. Ele já se converteu já antes. Agora, tinha sim umas divergências ali, que são divergências que refletem a disputa da comunidade joanina com os judeus cristãos. A concepção tradicional segundo a qual Tiago teria se convertido depois de uma aparição é uma suposição que não se baseia em nenhum escrito neotestamentário ou apostólico. Paulo parece apresentar a aparição da qual ele próprio se beneficiou, apesar de sua incredulidade, como alguma coisa de excepcional. Ora, nenhum texto menciona um fenômeno semelhante no caso de Tiago. De resto, a tradição considera geralmente que as aparições de Jesus ficaram reservadas aos seus discípulos. Essa aparição a Tiago, em parte alguma ligada à sua conversão, a não ser na imaginação dos exegetas, sugere, como defendeu Richard Balkan recentemente, que Tiago talvez tenha sido um dos discípulos de Jesus. Os evangelhos apócrifos de Hebreus e o evangelho de Tomé reforça tal hipótese. É preciso reconhecer que a maioria dos especialistas céticos contra o valor histórico dos evangelhos não canônicos é reticente em utilizá-los em suas pesquisas sobre Jesus. Entretanto, uma minoria crescente e atuante, sobre o impulso de exegetas prestigiosos, como Helmut Custer e David John Crossan, recusa-se a privilegiar os escritos canônicos.
Então isso reforça a tese de que Tiago, na verdade, era discípulo. Tiago, irmão de Jesus, era discípulo de Jesus. Essa é a tese defendida pelo Bernheim. Então essa concepção no Evangelho de Tomé, o Logion 12, onde Jesus nomeia Tiago, né? Mostra a importância de Tiago na literatura judaica. Os personagens para os quais o mundo tinha sido criado incluem Abraão, Moisés e o Messias. A concepção tradicional das relações entre Jesus e seus irmãos parece ainda duvidosa. O Evangelho dos Hebreus e o Evangelho de Tomé sugerem uma versão alternativa, segundo o qual Tiago teria sido um discípulo de Jesus, pouco antes da crucificação. Seu testemunho, longe de ser uma justificação posterior da preeminência de Tiago, poderia refletir uma tradição autêntica. A análise pormenorizada que fizemos dos textos neotestamentários não nos permite afastar a hipótese de uma tal versão. Parece, em todo caso, provável que a relação entre Jesus e seus irmãos foi mais complexa, que dá a entender uma leitura superficial do Novo Testamento. Talvez essa relação tenha melhorado, como supõe Richard Bauckham, durante o ministério de Jesus. Referem a Marcos 15:40, né, que fala da presença das mulheres ali perante a cruz, né, que fala de Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago Menor e de José e Salomé, e também em João 19:25, Maria se refere à mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria de Magdala. Pode estar se referindo também à mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, a Maria de Cleófas, outra pessoa, e Maria de Magdala. Tá? Então, não se sabe se são 3 pessoas ou se são 4 pessoas ali em João. Maria, a mãe de Tiago e de José, segundo 15:40, essa Maria, a mãe de Tiago e de José, sendo mulher do assim chamado Alfeu, essa mulher, Maria era mulher do Alfeu, então esse Tiago, quem é o pai desse Tiago? É o Alfeu. Né? Então, se esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, esse Tiago, irmão de Jesus, na verdade, ele era filho de Alfeu. Né? Então, se você identifica Tiago, irmão de Jesus, como Tiago, filho de Alfeu, você diria que esse Tiago, então, é um primo de Jesus. Essa foi a solução adotada pelo Jerônimo. Mas tudo indica que não, que esse Tiago, filho de Alfeu, não é o Tiago, irmão de Jesus. São pessoas diferentes. E ali tudo indica que esse Tiago, irmão de Jesus, ele era filho biológico de Maria. Ou seja, teve nascimento virginal, mas depois de Jesus, que seria o primogênito, depois de Jesus, você teria então outros irmãos que nasceram. Um deles, Tiago, que nasceram depois. Seriam irmãos mais novos de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, seria um deles. Mas, de qualquer maneira, tudo isso é baseado, essa interpretação é baseada numa lista de mulheres que estão ali perante a cruz, lista esta que não é conforme entre os diferentes evangelhos e que historicamente também é questionável, porque já estamos depois dos acontecimentos e os relatos dos evangelhos não batem. Então, esse é um detalhe que possivelmente não dá para se tirar conclusões históricas disso. Né? Muito possível que o autor tenha escrito ali coisas que ele não tinha mais condições de saber exatamente quem eram as pessoas que estavam lá. Então, a lógica mais possível, né, seria de que seriam irmãos biológicos. E o Bernheim traz essa coisa do Tiago, irmão de Jesus, ele ser um discípulo ainda de Jesus, um pouco antes da crucificação, ele já era discípulo. É isso, muito obrigado, então.